Hebreus capítulo 12, versículos 20 ao 21, diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Meus queridos, vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra que lemos e pedindo ao Senhor que fale conosco através desse texto. Oremos. Deus amado, Deus querido, te damos graças, Senhor, pela palavra que nós acabamos de ler, por tudo que nós já fizemos neste culto solene, por estarmos aqui nessa noite louvando, engrandecendo o teu nome, revendo irmãos, desfrutando da comunhão, estando, ó Deus, mais uma vez na tua presença, neste primeiro dia da semana, o teu dia. Nós te pedimos, ó Deus, que através dessa palavra que acabamos de ler, o Senhor fale conosco, com cada um de nós que estamos aqui nessa noite, de maneira que, sem exceção, todos nós entendamos claramente o que o Senhor deseja falar conosco através desse texto. Que cada um de nós, ó Deus, compreenda claramente, objetivamente, o que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vou apenas conceituar novamente o que significa a palavra doxologia. São duas palavras em grego juntas, doxa e logia, que significa doxa, glória, e logia, palavra. Ou seja, doxologia é uma palavra de glorificação a Deus. E nós encontramos várias doxologias ao longo das Escrituras. Domingo passado nós falamos de uma doxologia no Antigo Testamento, no primeiro livro das Crônicas. Hoje falaremos no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Domingo que vem, se Deus permitir, falaremos novamente no Antigo Testamento, o Salmo de número 150 e assim por diante. Doxologia, queridos irmãos, é uma forma de texto bíblico que nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em que aquele texto, aquela porção vai especificar a glória de Deus. Exemplo, se nós lermos um texto do Novo Testamento em que Jesus cura um leproso, naquele texto você vai ter a menção do leproso, da lepra, das pessoas que estavam ali. Ou seja, não é uma doxologia. Doxologia é uma porção textual que apenas glorifica a Deus, sem mencionar outras pessoas ou outras situações. Uma palavra que glorifica qualquer uma das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho ou o Espírito, ou os três ao mesmo tempo, tá bom? Então isso é uma doxologia, e hoje nós vamos separar esta doxologia escrita em Hebreus, em que ela cumpre justamente isso, vai exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, queridos irmãos, que a divisa anual da PIB Viçosa, que já lemos durante o culto, Romanos 11:36, faz parte de uma doxologia. Nós vamos falar sobre ela também daqui a alguns domingos, se Deus permitir. Então, lembrando a divisa anual, Romanos 11:36, veja: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então veja que é uma palavra que, usando a expressão, não perde tempo falando de outra coisa, senão da glória de Deus. No caso de Romanos 11:36, da glória do Filho, Jesus Cristo, que também é Deus, obviamente. Tá certo?
Então, dada as devidas explicações sobre o que é uma doxologia, vamos para o texto de hoje. Não se sabe, queridos irmãos, quem escreveu o livro dos Hebreus. Não se sabe. Não há um consenso sobre quem escreveu. Mas temos mais algumas informações que nos ajudam a compreender que Hebreus, sim, faz parte da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Hebreus foi escrito provavelmente antes do ano 70, depois de Cristo. E sabe-se, embora não se saiba o autor, mas sabe-se que foi escrito para cristãos que antes eram judeus. Eles deixaram o judaísmo e foram convertidos ao cristianismo naquela época. Outra informação importante é que quando Hebreus, que geralmente a gente fala que é uma carta, né? Quando esta carta foi escrita aos Hebreus, o assunto ou os assuntos principais são a nova aliança em Cristo Jesus. Então, pense comigo o seguinte: cristãos que eram judeus agora estão aprendendo através desta carta sobre a nova aliança, que não é mais em Abraão, e sim em Jesus Cristo. Esse é o primeiro assunto. Outro assunto que será tratado nesta carta é sobre a ressurreição de Cristo, que vai exaltar a vitória de Cristo sobre a morte. Hebreus vai falar que Jesus morreu, mas vai enfatizar muito mais que Jesus ressuscitou. E o terceiro assunto é que quando o autor escreve aos Hebreus, ele também chama os cristãos a se capacitarem para o serviço santo, para servirem a Deus como igreja naquela época. Então é mais ou menos isso o contexto que nós temos aqui no livro ou na carta escrita aos Hebreus. Tá certo? Primeiro ponto que nós vamos destacar, olhando para o texto que lemos, no versículo 20, a tríplice honra a Deus. Aí você estava aqui domingo passado, você vai perguntar, mas esse também foi o primeiro ponto do sermão de domingo passado. Exatamente. Porque a principal característica de uma doxologia, ou seja, de uma porção que glorifica a Deus, a principal característica é honrar Deus 3 vezes. Pode ser que essas 3 honras seja ao Pai, ao Filho, ao Espírito. Pode ser que seja de uma outra maneira, mas sempre haverá uma característica de uma tríplice honra a Deus. E nós vamos identificar no texto de hoje, aqui no versículo 20 e 21. Tá certo? A gente lê assim, né? Ora, o Deus da paz, que fez o quê? Que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. A primeira honra dada a Deus é o verbo tornar. Tornar o quê? Tornar a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Primeira obra de Deus, olhando para seu Filho Jesus, é que Ele trouxe dos mortos Jesus. Aí o texto continua: o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que Ele aperfeiçoe vocês em todo o bem. A segunda obra de Deus é que Ele aperfeiçoa o seu povo, para que pratiquem boas obras, para todo o bem. Então a primeira honra é que Ele tornou dentre os mortos Jesus Cristo. A segunda honra é que Ele aperfeiçoa o seu povo para boas obras. Aí o texto continua: que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo. Terceira obra de Deus aqui no texto: a operação em nós
naquilo que agrada a Deus. A tríplice honra a Deus que nós encontramos na doxologia de hoje, nos 2 versículos que lemos, são 3 verbos que explicam ações que só o Senhor pode fazer. Então vamos falar sobre cada um desses verbos, pausadamente, para aprendermos um pouco mais sobre isso. Primeiro, Deus torna a morte de Cristo em vida. Versículo 20. A conclusão do plano da redenção se dá pela obra de Deus em Cristo. Como é que nós explicamos o plano da redenção? Deus, ao ver o homem pecador, morto, destinado ao inferno, todos os seres humanos, Ele então providencia uma solução para alguns destes que estão destinados ao inferno. E qual é a solução? Ele envia o seu Filho para morrer pelo seu povo e com isso perdoar os pecados. Mas esse plano da redenção não termina na morte de Jesus. Jesus, da morte, ele volta à vida. E a ressurreição de Jesus, aí sim, é o momento em que Deus sela, conclui de uma vez por todas o plano da redenção. Então, quando nós lemos que o Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante de uma declaração da conclusão do plano da redenção que Deus realizou, e somente Deus, através do seu Filho Jesus. Ou seja, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Uma obra que ninguém poderia fazer. Só o Senhor Deus. Mas a gente pode fazer a seguinte pergunta: que obra é esta? Claro que a gente sabe que obra é esta, mas tentando entender um pouco melhor sobre esta obra, que obra é esta? Tornar a trazer dentre os mortos seu Filho Jesus, significa reavê-lo, trazê-lo de volta para as suas ovelhas, para a igreja, para o povo de Deus. Lembrem-se, um dos assuntos da carta aos Hebreus é justamente ensinar isso. É como se o escritor estivesse dizendo para aquele grupo de cristãos que antes eram judeus, mais ou menos assim: olha, Deus operou em vocês, através do seu Filho Jesus, a vossa salvação. E por isso, Ele está entregando-lhes novamente aquele que estava morto, mas vive para todo sempre. Então, esta é a obra, e esta obra, esta ação, este ato de trazer de volta o seu filho que estava morto, isso aconteceu pelo próprio sangue de Jesus. Uma obra que foi paga, digamos assim, não com dinheiro, ou com favores, ou com uma negociação, não. Foi pelo sangue de Jesus. Como o texto vai nos apresentar no finalzinho do versículo 20, como uma aliança eterna, ou seja, uma aliança que não terá fim. Por mais que nós, apaixonados, casados, tenhamos a nossa aliança, essa aliança aqui ela vai acabar, ou pela morte de um dos dois, ou quando Cristo vier, porque no céu não viveremos como casados, mas a aliança de Deus com o seu povo, ela nunca terminará.
Ninguém poderá interromper essa aliança que foi feita por Deus. Esta obra é evidenciada como uma primeira honra a Deus através do texto que nós lemos. Ou seja, Deus conduz toda a operação salvífica, onde nós lemos aqui que Ele torna a trazer dentre os mortos o seu Filho. Tornar aqui, no texto original grego, significa conduzir, significa guiar, significa levar para um lugar mais alto. Só o Senhor pode fazer isso. Graças a Deus. A seguir nós lemos no versículo 21, na continuidade da declaração, ele vai dizer: ora, o Deus da paz aperfeiçoe vocês em todo o bem. Aperfeiçoar aqui, a segunda honra dada a Deus, mostra que Deus aperfeiçoa o seu povo para boas obras. A partir do versículo 21. Ou seja, é a prova de que ninguém é salvo por obras próprias. Ninguém pode fazer nada para ser salvo. Você não fez nada para ser salvo. É a prova de que ninguém é salvo por boas obras. Aperfeiçoar aqui no texto, queridos irmãos, significa emendar. Emendar o que estava quebrado. Equipar e reordenar. Veja bem, emendar o que estava quebrado. O que estava quebrado? Eu, você. Nós estávamos quebrados, mortos, estávamos derrotados pelo pecado, sendo conduzidos justamente para o inferno. Mas Deus operou em nós uma obra que ninguém poderia operar e aperfeiçoou-nos, emendou aquilo que estava faltando, equipou-nos, reordenou a bagunça que estava em nós, em nossas vidas. E com isso, Ele então nos deixa prontos para boas obras, para as boas obras. Ou seja, há uma obra que sela a salvação dos eleitos. Não é o que você fez, não é o que você faz, nem o que você vai fazer. A obra que nos sela para a salvação é a obra que já aconteceu na cruz através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Assim, queridos irmãos, é a mesma obra, a obra de Jesus, a obra que Deus opera através do sangue de Jesus, da morte de Jesus e ressurreição, igualmente, é a mesma obra que nos garante na eternidade com o Senhor. Por exemplo, do início ao fim, quem faz tudo é Deus. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Nós já falamos sobre esse texto nas quartas-feiras. Ele começa dizendo assim, o próprio Jesus falando: eu sou. Lembram disso que nós falamos domingo passado? Eu sou Adonai, no hebraico. Quem estava aqui lembra. Ele diz: eu sou o quê? O alfa e o ômega. Dando sentido para a nossa linguagem, é como se ele estivesse dizendo assim: eu sou o A e o Z. O que é o A e o Z? A primeira letra do nosso alfabeto e a última. Ou seja, ele é o princípio, ele é o fim, ele começa, ele termina, ele é eterno, ele é para sempre. Então, alfa e ômega são as primeiras e a última letra do alfabeto grego, tá? Mas repare que ele começa dizendo: eu sou, né? Eu sou o alfa e o ômega. Portanto, queridos irmãos, no texto que nós
estamos verificando neste primeiro ponto a tríplice honra a Deus. Nós vimos que Deus torna a morte de Cristo em vida, glórias a Deus por isso. Nós vimos que Deus aperfeiçoou o seu povo para as boas obras, glórias a Deus por isso. E por fim, nós vimos também que Deus opera em seu povo o que lhe apraz. Glória a Deus por isso. Leia comigo novamente o versículo 21. O Deus de paz aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Preste atenção. Para quê? Para que possamos fazer a vontade dele. Aí o texto continua. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A terceira honra que nós encontramos aqui no versículo 21 é que Deus opera em seu povo o que lhe apraz. Esta é a prova de que mudaram o nosso dono. Preste atenção nessa expressão. Mudaram o nosso dono. Nós éramos servos de outro dono, chamado pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós não conseguíamos viver em santidade, porque o pecado era o nosso dono. E pelo fato do pecado ser o nosso dono no passado, Satanás se aproveitava disso. E nós sempre caminhávamos para a morte. Mas esse dono, chamado pecado, foi mudado. E agora nós pertencemos a outro dono, o nosso Deus. Deixamos a escravidão do pecado e recebemos o senhorio de Deus. Portanto, queridos irmãos, quando nós lemos que Deus opera em seu povo, operar aqui significa que aquele que opera, que no texto é Deus, ele é o autor e ele é a causa desta obra. Porque nós somos salvos, porque ele providenciou isso, porque ele fez isso, e claro que se ele fez isso, obviamente iria dar certo. Até porque o texto diz claramente que ele opera em nós o que é agradável diante dele. Não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que nós sentimos, não é o que nós desejamos, é o que ele quer. Veja o finalzinho do versículo 20. O grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Então, o primeiro ponto desta doxologia é a tríplice honra a Deus. As três ações que Deus opera, e somente Deus poderia operar em nós. Graças a Deus por isso. Ainda no versículo 20, o segundo ponto, nós encontramos aqui uma menção da base da nossa esperança. O segundo ponto vai falar da base da nossa esperança. Base é tudo aquilo que sustenta, é tudo aquilo que segura. Você tira a base e não fica mais nada. Nós estamos falando aqui no versículo 20 da base da nossa existência. Vamos relembrar. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Quando Deus faz isso, queridos irmãos, Ele está entregando a nós uma esperança que não falha. Ele está devolvendo para nós, a igreja dele, aquele que estava morto. Pense comigo o seguinte: os discípulos de Jesus, no dia em que Jesus foi condenado e morto, eles se perderam.
Eles ficaram confusos. E agora? Cadê o nosso mestre? Todos esqueceram do que Jesus havia ensinado. Eu voltarei. Então eles estavam perdidos. Negaram a Cristo. Fugiram. E o que acontece com os discípulos de Jesus quando Cristo volta dos mortos? A esperança reacende. A segurança volta a tomar conta dos corações dos discípulos de Jesus. Então, quando Deus torna a trazer Jesus dos mortos e entrega-nos o nosso grande pastor, Ele está nos dando uma esperança que não falha. A obra salvífica de Deus providencia a nossa esperança. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, nós não sabemos. Nós podemos prever, nós podemos ter uma ideia, mas de fato não sabemos. Quando Cristo volta para nós, ressurreto, essa é a providência de Deus, trazendo-nos de volta a nossa esperança. Este poder revela quem é Deus e o que Ele faz. Quem é Deus? É o dono da vida. Tira a vida e dá a vida de volta a quem Ele quiser. E o que Ele faz? Justamente isso, o que ninguém pode fazer. O que Deus faz através da ressurreição de Jesus é selar de uma vez por todas a sua igreja. A partir do momento que Jesus ressuscita, Ele vence a morte e Ele também compartilha essa vitória com a sua igreja. De uma vez por todas, a igreja agora está garantida na eternidade com o Senhor. Ninguém muda mais isso, ninguém interrompe isso, ninguém pode fazer nada, porque Deus já selou, já garantiu e ponto. O que Deus faz através da ressurreição de Jesus é garantir a redenção eterna da sua igreja. Por quê? Façamos essa pergunta, por quê? Porque humanamente, preste atenção, humanamente Jesus não poderia voltar dos mortos. Mas nós sabemos que Jesus não era, aliás, Ele não é somente homem. Ele é homem e Ele é Deus. E por que a redenção da sua igreja está garantida? Porque o seu retorno, o retorno de Jesus em vida, comprova duas coisas. Não apenas que Ele vive, essa é a primeira prova, Ele vive para todo sempre, mas também que Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder para nos livrar da morte eterna. Ele também tem poder de nos livrar da morte física. Claro que Ele tem. Mas o grande objetivo não é esse. Todo ser humano, ele morre. Isso faz parte. Mas, espiritualmente, a igreja não morrerá. Viverá para todo sempre. Amém? Quem crê nessa esperança jamais ficará envergonhado. Ainda que o mundo faça daquele que crê nessa esperança uma piada, um motivo de riso e zombaria, mas quem crer nessa esperança jamais ficará envergonhado. Nós não estamos falando aqui, queridos irmãos, de um mero sentimento otimista. Olha, vai dar certo. É claro que vai dar certo. Mas não estamos falando de um sentimento, olha, acredite que vai dar certo. Não, não é isso. Porque mesmo que você não acredite, vai dar certo. Entende a diferença? Nós estamos falando de uma certeza
fundamentada na natureza e na obra de Deus. Não estamos falando aqui de uma natureza humana ou de uma obra humana, estamos falando de uma ação divina. E agindo Deus, quem impedirá? Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo escrevendo aos Romanos. Ainda em Romanos capítulo 9, versículo 33, Paulo cita Isaías 28, 16, ele diz assim: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Você lembra que nós falamos sobre isso? Jesus é tropeço e ofensa para o mundo, para o seu povo não. Essa pedra de tropeço e rocha de ofensa foi posto na casa de Deus. Sião simboliza a casa de Deus. Ele continua dizendo: aquele que nela crê não será envergonhado. Não é quem decide crer. Aquele que recebeu fé do autor e consumador da fé para crer nesta pedra que é preciosa para nós, não será envergonhado. Tudo vai passar, queridos irmãos, e tudo que vai passar vai acabar, vai apodrecer, vai virar cinzas, mas nós estaremos vivos eternamente com Deus. Terceiro e último ponto do texto que nós lemos, ainda nos dois versículos 20 e 21. Terceiro e último ponto, queridos irmãos, a soberania divina requer responsabilidade humana. Isso é muito importante. A soberania divina, o fato de Deus fazer tudo, providenciar tudo, não nos exime da nossa responsabilidade. Eu vou ler algumas partes dos dois versículos para falarmos um pouco. Ele diz assim: ora, o Deus da paz, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle. Guarde isso, para que possamos fazer a vontade de Deus. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle. Ou seja, a soberania divina requer responsabilidade humana. Sim, Deus é soberano, mas Ele requer de nós responsabilidade, principalmente na obediência a Ele. Nós lemos: para que possamos fazer a vontade dEle. Fazer a vontade de Deus, muitas vezes, requer que nós renunciemos às nossas vontades. Muitas vezes, ter que obedecer a Deus requer que nós deixemos de lado aquilo que nós queremos, para fazermos aquilo que não queremos, mas que é a vontade de Deus. E isso requer de nós o quê? Responsabilidade. Isso se chama boas obras. Boas obras não é só amar o próximo, ser educado, demonstrar o testemunho, não é só essa beleza, essa ideia bem feita e bem construída, não é só isso. Boas obras muitas vezes significa perder muita coisa para agradar a Deus. Ele requer de nós responsabilidade. E essa responsabilidade em obedecer a sua palavra serve para Deus como uma prova
da nossa filiação. Então, se você é crente, se você é salvo, você precisa demonstrar isso, não para Deus, porque Ele sabe que você é salvo, mas você precisa demonstrar isso para os demais irmãos, mas também e principalmente para o mundo. Você precisa demonstrar isso com as suas atitudes, com a sua maneira de viver, com as suas escolhas, com as suas decisões. Isso são boas obras. Sim, irmãos, quem opera a salvação é Deus, porque Ele é soberano, Ele preparou tudo, Ele fez tudo, mas isso não significa que nós somos aquele povo que senta, cruza os braços e é servido por Deus o tempo todo. Não. Quem opera a salvação é Deus, mas após a nossa conversão, Deus requer de nós boas obras. Tudo isso por quê? Porque boas obras são consequências, são resultados naturais da conversão. Boas obras, queridos irmãos, não é nada forçado. Você não pratica boas obras com o objetivo de mostrar que você é crente. Não, você pratica boas obras porque você é crente, é algo natural, aparece na sua vida como uma consequência natural, normal. Ao passo que, se alguém diz que é salvo, mas não demonstra transformação de vida, então não houve conversão. Tiago fala sobre isso. Nós já expomos a carta de Tiago aqui. Ele fala muito claramente sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui como exemplo, fora de Hebreus, é mais uma vez uma fala que Paulo traz, escrevendo aos Romanos, de que essa transformação de vida deve ser vista até a sua morte. Do momento da sua conversão até o último dia da sua vida, essa transformação precisa ser vista em você. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, Paulo diz assim, ele começa fazendo mais uma de suas perguntas retóricas. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo está dizendo assim, a simbologia do seu batismo mostra que você foi batizado também na morte de Jesus. Ele continua, nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então é necessário que essa vida nova, que essa novidade de vida, que essa transformação, ela seja clara nas nossas vidas. Por isso que a soberania divina requer responsabilidade humana. Concluindo a nossa exposição de hoje, olhando para o versículo 21, lá no finalzinho, o escritor ele conclui assim, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então essa é a frase que identifica mais claramente que o texto que lemos hoje faz parte de uma doxologia. Veja, a quem seja a glória, no grego, doxa, tá bom? Nesta última frase do versículo 21, nós concluímos dizendo que toda a glória deve ser dada a Cristo. A característica primordial de uma doxologia é uma palavra de glorificação a Deus. Lembre-se, doxologia significa justamente isso, palavra de glorificação. A conclusão de que mesmo que a igreja seja mencionada,
A glória não é dela, não é nossa. O simples fato de um grupo de pessoas serem parte da Igreja de Cristo mostra que Cristo está sendo glorificado. Nós estamos aqui reunidos nessa noite, em culto solene, glorificando a Deus. Amém? Que maravilha! Graças a Deus por isso.